Olá a todos, sou o professor Erivelto Nunes, de Matemática, da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Hoje, nossa aula irá abordar exclusivamente polinômios. Aqui iremos identificar, igualar, determinar o valor numérico de um polinômio, bem como iremos aprender a realizar operações com polinômios e falaremos também sobre o teorema do resto, dispositivo de Briot-Ruffini, o teorema fundamental da álgebra, o teorema da decomposição e relações de Girard. Iremos também identificar retas paralelas e retas perpendiculares a partir de suas equações. Também iremos determinar a equação da circunferência na sua forma reduzida e na sua forma geral, conhecidos o centro e o raio desta circunferência. Considere as seguintes situações. Primeiro, em um retângulo, uma dimensão excede a outra em 3 centímetros. Determine o polinômio que determina a área desse retângulo. Adotemos que o menor lado seja representado por A. Logo, o outro lado deverá ser A mais 3. Assim temos A vezes A mais 3 igual a ao quadrado mais 3A. Segunda situação. A medida da aresta de um cubo é A. Seu volume é representado por A ao cubo. Ao aumentarmos em 2 unidades a sua aresta, qual será o novo volume? Então teremos A mais 2 elevado ao cubo. Logo obteremos A ao cubo mais 6A ao quadrado mais 6A mais 8. As expressões que foram destacadas anteriormente são exemplos de expressões algébricas ou polinomiais, que será o assunto que trataremos agora. Vamos inicialmente, então, entender o que vem a ser polinômio. Poli, vários, muitos. Podemos definir o polinômio como a junção de vários monômios, seja ele representado como soma ou subtração de monômios. Representamos um polinômio genérico da seguinte forma: P de x igual a n vezes xn mais ou menos a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 e por aí vai. Os termos a n menos 1, a n menos 2, a 2, a 1 são chamados de coeficientes de P de x. Já o A0 chamamos de termo independente. Todos pertencem ao conjunto dos números complexos e n pertence ao conjunto dos números naturais. O coeficiente AN é também chamado de coeficiente dominante, pois acompanha o monômio de grau maior. Vamos ver alguns exemplos de polinômio. Então nós temos aí o primeiro polinômio, r de x, que é igual a menos x ao cubo mais ou menos 2x ao quadrado mais ou menos 7x. Podemos afirmar que o grau desse polinômio é 3. No próximo polinômio, s de x igual a x à quarta mais ou menos 12x ao cubo mais ou menos 3x ao quadrado mais ou menos 1. Este polinômio é um polinômio de grau 4. E no polinômio t de x igual 1 menos i vezes x ao cubo mais ou menos 2x menos 1, podemos afirmar que é um polinômio de terceiro grau. Entendido que é polinômio, podemos então falar sobre a igualdade entre polinômios. Dados dois polinômios px e qx, esses dois serão ditos iguais se e somente se seus termos correspondentes possuírem os mesmos coeficientes e o mesmo grau, conforme vocês podem ver no quadro a seguir. Vamos ver um exemplo? Então sejam os polinômios p de x igual a 3x ao quadrado menos 3x mais 1 e q de x igual, entre parênteses, a mais 6 vezes x ao quadrado menos bx ao quadrado mais c. Determine os valores de a, b e c para que os polinômios p de x seja igual a q de x. Então, resolvendo, temos que para que p de x seja igual a q de x, eu terei que 3 é igual a mais 6, efetuando as operações, chego à conclusão de que a é igual a menos 3. E, por observação, chego à conclusão de que b vale 3 e que c vale 1.
Você sabe como se faz para determinar o valor de um polinômio? Não? Dado um polinômio p de x, o valor numérico para que o polinômio seja o resultante da distribuição do valor atribuído de x, após o devido cálculo, indicamos este polinômio, fazendo uma devida substituição de x pelo valor indicado. Vamos no exemplo a seguir. O valor numérico do polinômio p de x é igual a 3x² sobre 3 menos 4x mais 2, para x igual a 0. Então, para determinar o valor de x neste polinômio, eu irei considerar p de 0, onde 0 irá substituir x todas as vezes que ele aparecer no polinômio. Então, eu tenho que p de 0 é igual a 3 vezes 0 ao quadrado sobre 3, menos 4 vezes 0 mais 2. Logo, posso afirmar que p de 0 é igual a 0 menos 0 mais 2, que resultará em p de 0 igual a 2. Importante observar que, ao efetuarmos o cálculo do valor numérico de um polinômio qualquer, p de x, para um determinado valor de x, se x igual a 0, então p de 0 será o valor numérico representado pelo termo independente. Não perca o foco. Agora vamos falar sobre operações com polinômios. Então, falando sobre operações com polinômios, vamos pensar inicialmente na adição e subtração de polinômios. Tanto na adição quanto na subtração, só podemos efetuar as referidas operações com os termos semelhantes, ou seja, termos que possuem a mesma parte literal. Caso um polinômio tenha uma variável com um determinado grau e o outro polinômio, no qual venhamos operar, não possua variável neste mesmo grau, não faremos nada, apenas repetiremos a variável existente. Vejamos um exemplo. Seja o polinômio f de x igual a menos 4x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x mais 1. E g de x igual a menos x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2. Então vamos calcular inicialmente a soma entre os polinômios f de x e g de x. Observe que eu só poderei somar os polinômios com termos semelhantes. Os polinômios, os elementos dos polinômios que não forem semelhantes, eu irei repeti-los. Assim, posso concluir que a soma de f de x mais g de x é igual a menos 5x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 4x mais 1. Agora, vamos pensar na seguinte situação. Nós temos o polinômio g de x menos o polinômio f de x. Iremos proceder da mesma forma. Lembrando que os elementos serão subtraídos de acordo com a semelhança entre as partes literais. E o que não tiver partes literais iguais, eu irei repeti-los. Então eu chego à conclusão que g de x menos f de x resultará no polinômio 3x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 3x menos 1. Agora vamos pensar na multiplicação de polinômios. Considere dois polinômios, que chamaremos aqui de r de x e s de x. O produto deles será obtido fazendo a propriedade distributiva dos termos do primeiro polinômio em relação aos termos do segundo polinômio. E ao gerarmos termos com partes literais iguais, eu irei somá-los ou subtraí-los dependendo do sinal de cada um dos polinômios. Vejamos um exemplo. Resolva a multiplicação entre os polinômios f de x menos x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x e h de x, que é igual a x ao quadrado menos x. Dessa forma, para resolver, irei aplicar a propriedade distributiva, ou seja, multiplicarei todos os termos do polinômio f de x pelo binômio h de x. E assim, concluo que o produto entre f de x e g de x
irá gerar o seguinte polinômio: menos x elevado a 5, mais 5x elevado a 4, menos 6x elevado ao cubo, mais 2x elevado ao quadrado. Pensando agora sobre a divisão de polinômios por um polinômio. Concluímos que, dados dois polinômios p de x e d de x, ao dividirmos p de x por d de x, que é diferente de zero, sendo d de x um monômio, devemos dividir cada parcela do polinômio pelo monômio. Vamos ver um exemplo. Resolva a divisão entre os polinômios f de x igual a menos x ao cubo mais 4x ao quadrado e h de x igual a x ao quadrado. Temos a seguinte solução: f de x dividido por h de x me dará menos x ao cubo mais 4x ao quadrado sobre x ao quadrado. Ao efetuarmos essa divisão, obtemos como solução menos x mais 4. Na divisão de um polinômio por um binômio, podemos utilizar alguns artifícios que tornam a operação muito mais simples. Dentre esses artifícios, temos o que chamamos de teorema do resto. Dado um polinômio p de x, ao dividirmos por x menos a, o resto da divisão será o valor numérico igual a a, p de x. Por exemplo, qual é o resto da divisão de f de x igual a x ao quadrado mais x mais 1 por x mais 2? Eu irei substituir x por menos 2. Então terei que f de x igual a x ao quadrado mais x mais 1 será calculado através do cálculo do valor numérico de f de menos 2, onde eu terei f de menos 2 igual a menos 2 elevado ao quadrado mais menos 2 mais 1. Resolvendo, chego à conclusão de que f de menos 2 é igual a 3. Um outro artifício também muito usado é o dispositivo de Briot-Ruffini. Um outro método existente de divisão de polinômios chama-se dispositivo de Briot-Ruffini. Ele nos permite efetuar com rapidez a divisão de um polinômio p de x por um outro polinômio do tipo x menos a. Vejamos um exemplo. Efetuar a divisão de f de x igual a x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5x mais 1 por h de x igual a x menos 1. Inicialmente, precisamos encontrar a raiz do divisor h de x e colocarmos ao lado dos coeficientes de maneira ordenada, de f de x seguindo a potência decrescente de x, conforme vocês podem ver na figura. Calculando a raiz de h de x, temos que x menos 1 é igual a 0, x é igual a 1. Então, observando na tabela, temos que o número 1 isolado representa a raiz do polinômio. Os outros 4 números são os coeficientes do polinômio f de x. Para poder resolvermos, iremos descer o primeiro coeficiente, multiplicá-lo pela raiz de h e somar ao próximo coeficiente, o menos 4. Assim, o resultado obtido iremos colocar embaixo do menos 4 e assim sucessivamente. Observe no esquema indicado que os valores foram disponibilizados da forma acerca da qual foi dito anteriormente. Então agora, multiplicando o menos 3 pela raiz e somando com o menos 5, temos como resposta 2. Seguindo com a resolução, conforme mostra o esquema a seguir, multiplicando 2 pela raiz e somando a 1, temos 3 como resposta. Daí, concluímos que os valores 1, menos 3 e 2 são os coeficientes do novo polinômio, e o 3 é o resto da divisão. Sendo assim, temos como coeficiente x ao quadrado, menos 3x mais 2 e o resto igual a 3. Importante ressaltar que o resultado, o quociente, terá sempre um grau a menos em relação ao polinômio dado. Na álgebra,
e na aritmética, existem 3 teoremas que são os responsáveis pela sustentação de todos os cálculos matemáticos. São eles: teorema fundamental da aritmética, teorema fundamental da álgebra e o teorema fundamental do cálculo. Para prosseguimento do nosso estudo, iremos abordar o teorema fundamental da álgebra. Gauss foi o matemático que enunciou o teorema fundamental da álgebra. Ele constituiu um dos elementos centrais para o estudo de equações algébricas e diz que todo polinômio de grau maior ou igual a 1 admite ao menos uma raiz complexa. Vamos falar agora sobre o teorema da decomposição. Seja um polinômio, p de x, onde o seu grau n seja n maior ou igual a 1, e esse polinômio seja expresso por p de x igual a de n vezes x elevado a n mais a de n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais a de 1 vezes x elevado a 1 mais a de 0, com a de n diferente de 0. Com isso, podemos decompor o polinômio p de x em n fatores do primeiro grau na forma. Observe a forma apresentada. Nesta forma, podemos afirmar que R1, R2, R3, Rn são raízes de p de x e An, coeficiente dominante de p de x. É importante considerar as seguintes observações. Primeiro, cada um dos polinômios x menos R1 vezes x menos R2 vezes x menos R3 vezes x menos Rn é um fator de p de x e p de x é divisível por cada um dos seus fatores e também pelos seus produtos. Vejamos um exemplo. O polinômio p de x igual a ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a 0 tem coeficiente dominante unitário e suas raízes são 3, menos 2 e menos 1. Qual é o valor de a mais b mais c mais d? Bem, para resolver esse problema, é importante perceber que, como o coeficiente dominante foi fornecido, podemos usar o teorema da decomposição para escrevermos a função. Dessa forma, temos que p de x é igual a 1 vezes x menos 3 vezes x mais 2 vezes x mais 1. Efetuando as multiplicações, chegamos à conclusão de que p de x é igual a x ao quadrado menos x menos 6 vezes x mais 1. Determinando o produto, temos que p de x é igual a x ao cubo menos x ao quadrado menos x ao quadrado menos x menos 6x menos 6. Somando os termos semelhantes, concluímos que p de x é igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 7x menos 6. De acordo com o enunciado, teremos que somar os coeficientes. Assim teremos 1 menos 2 menos 7 menos 6 igual a menos 14. Vamos conhecer agora as relações de Girard. As relações de Girard relacionam os coeficientes e as raízes de uma equação polinomial. Essas relações constituem importantes ferramentas no estudo de raízes de um polinômio de grau n maior ou igual a 2, quando conhecemos algumas informações sobre elas. Relações de Girard na equação do segundo grau. Seja a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, com a diferente de 0, onde R1 e R2 sejam raízes dessa equação. Sendo assim, podemos escrever duas situações, a soma das raízes e o produto das raízes da seguinte forma. R1 mais R2 é igual a menos b sobre a. E R1 vezes R2 é igual a c sobre a. Observe que essas relações já foram vistas inicialmente no ensino fundamental, lá no 9º ano. Agora vamos ver a relação de Girard para equações do terceiro grau. Em uma equação do terceiro grau também podemos fazer uso da relação de Girard para determinar as suas raízes.
sendo utilizado o mesmo princípio que foi utilizado na equação do segundo grau, com pequenas modificações, obtemos a seguinte forma. R1 mais R2 mais R3 é igual a menos B sobre A. R1 vezes R2 mais R2 vezes R3 mais R1 vezes R3 é igual a C sobre A. E R1 vezes R2 vezes R3 é igual a menos D sobre A. A primeira equação refere-se à soma das raízes, a segunda equação refere-se ao produto entre as raízes duas a duas e a terceira equação refere-se ao produto entre três raízes. Vamos ver uma aplicação prática. Determine a soma e o produto das raízes da equação x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 18x menos 12 igual a zero. Então, utilizando a relação de Girard, obtemos as seguintes condições. R1 mais R2 mais R3 é igual a menos 8 sobre 1, que é igual a 1. R1 vezes R2 mais R2 vezes R3 mais R1 vezes R3 é igual a 19 sobre 1, que é igual a 19. E R1 vezes R2 vezes R3 é igual a menos 12 sobre 1, que é igual a menos 12. Bem, agora vamos pensar em retas. Vamos ver o que nós poderemos falar acerca das retas. Agora observe a figura 2. Eu tenho duas retas que são concorrentes. Duas retas são concorrentes quando elas possuem um ponto em comum. Vocês devem ter observado nas figuras mostradas anteriormente que, na figura 1, temos a representação de duas retas paralelas, não há ponto de encontro entre as retas. Já na segunda, temos a representação de duas retas concorrentes, há um ponto de encontro entre elas. Mas como saber, sem a utilização dos gráficos, se as retas são paralelas ou concorrentes? Bem, podemos responder essa pergunta de maneira muito simples, somente sabendo os coeficientes da reta. Uma equação reduzida da reta é do tipo f de x igual a x mais b, sendo a e b os coeficientes angulares e perpendiculares. Sendo assim, temos, primeiro, retas paralelas. Duas retas são ditas paralelas se possuírem o mesmo coeficiente angular e coeficiente linear diferente. Conforme nós temos f de x igual a x mais b e g de x igual a mx mais n. A é igual a M e B diferente de N. Retas concorrentes. Duas retas são concorrentes quando podemos afirmar que nenhum dos seus coeficientes são iguais, ou seja, são todos distintos. Então, h de x igual a x mais b e g de x igual a mx mais n. A diferente de m e b diferente de n. Vamos ver uma aplicação prática. Sejam as retas R, y igual a 4x mais 3, reta S, y igual a menos 1 vezes x mais 4. Determine o valor de A para que as retas sejam paralelas. Solução. Bem, para que sejam paralelas, se faz necessário que os coeficientes angulares sejam iguais e os lineares distintos. Sendo assim, temos 4 igual a menos 1, 4 mais 1 igual a igual a 5. Então, para que essas retas sejam paralelas, o valor de A deverá ser igual a 5. Agora observe as figuras a seguir. Da mesma forma que pode escrever a equação de uma reta que contém dois ou mais pontos, podemos escrever a equação de uma circunferência se soubermos o seu centro e um ponto qualquer que faça parte dessa circunferência, ou seja, um ponto genérico. Sendo R a hipotenusa do triângulo retângulo formado, temos R ao quadrado igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, ou x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Com isto, conhecemos a equação reduzida da circunferência, onde r é o raio, a e b são coordenadas do centro da circunferência, x e y são coordenadas do ponto P. Um P qualquer,
pertencente à circunferência. Então agora, a partir dessa equação reduzida da circunferência, iremos desenvolvê-la e obteremos a equação geral da circunferência, que é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ax menos 2yb menos r ao quadrado igual a zero. Vamos ver uma aplicação agora dessas fórmulas de equação reduzida da circunferência e equação geral da circunferência. Obtém a equação reduzida da circunferência de centro C e raio C nos seguintes casos. C é o ponto 1 e 1 e o raio é 2, e na letra B eu tenho que C é o ponto 0 e 1 e o raio é 3. Então, substituindo na fórmula, na letra A, obtenho para a equação reduzida da circunferência a expressão x menos 1 elevado ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 4. E para o exemplo B, fazendo as devidas substituições, temos x menos 0 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 3 ao quadrado, que resultará em x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 9. E assim, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha apreciado. Faça agora um resumo dos principais tópicos aqui abordados. Um grande abraço e até a próxima aula.